Lucas 18, versículo 35 ao versículo 43. Todos encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreendiam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Podeis assentar. Creio que todos aqui já ouviram essa história do cego Bartimeu. Uma história bastante conhecida. E ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 29 ao 34. E está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46, 52. E Lucas, capítulo 18, onde nós acabamos de ler. Mateus descreve dois cegos. Mateus fala que foram dois cegos que recuperaram a visão. Mas Mateus relata dois cegos, mas Lucas e Marcos relata que foram somente Bartimeu. Porque talvez, provavelmente, que ele tenha falado de uma maneira mais destacada, de uma forma mais incisiva. E aí eles não mencionaram o outro cego. Mas nós vamos analisar nessa noite por que Bartimeu ele teve destaque no livro de Lucas e no livro de Marcos. Ele ouviu que Jesus de Nazaré passava por ali. Ele ouviu. Ele era cego, ele não podia ver, não é mesmo? E Jesus estava passando pela cidade, com ele vinha uma multidão. No livro de Marcos fala que uma multidão seguia. E vamos imaginar juntamente comigo, queridos, a Bíblia não diz isso, mas se estava uma multidão, muitos devem que gritavam: Jesus, Jesus, olha para mim. Senhor, Senhor, olha para mim. Porque se tinha uma multidão de pessoas que seguiam a Jesus, é porque sabia que Ele traria solução para o seu problema. Porque Jesus ele já havia feito outros milagres. Então ele era bem conhecido. E então aquelas pessoas seguiam e Bartimeu era cego, não podia ver, mas ele ouviu que Jesus de Nazaré passava por ali. E então ele clamou: Jesus, filho de Davi. Provavelmente o cego já ouvia, já tinha escutado falar de Jesus, né? Já tinha escutado falar acerca do Messias. E Jesus, ele era o Messias prometido e esperado desde o Antigo Testamento, o que significa que ele era da descendência de Davi, por isso que chamavam filho de Davi. E o povo judeu acreditava que o Messias teria a descendência de Davi. E então, Bartimeu não era um cego qualquer. Não era um homem que apenas ouviu: é Jesus de Nazaré, eu vou gritar. Talvez se eu disser, olha para mim, ele vai olhar, mas são tantas as pessoas que estão gritando. Mas ele fala de uma maneira que tocou o coração de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que ele era o Messias, ele ouviu. E a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a sua palavra e deixá-la entrar no nosso coração. E Bartimeu ele não perde
a oportunidade. Acompanhe comigo no versículo 47. No versículo 47 de Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, o versículo 47, por favor. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim que ele ouviu que era Jesus. Imagine comigo, ele não podia pedir ajuda de ninguém. Ele não podia pedir, talvez, um amigo, porque a Bíblia não descreve aqui a situação de Bartimeu. Ele era cego. A Bíblia não fala do seu sofrimento, a Bíblia não fala da sua situação. Só fala que ele era um mendigo que estava à beira do caminho, que vivia pedindo esmolas. Mas ele não coloca isso como barreira para poder seguir, para poder gritar, para poder pedir por socorro a quem poderia trazer o socorro para ele: o Filho de Davi, o Messias, o Senhor Deus, o Filho do Deus vivo. É preciso enxergar e aproveitar bem as oportunidades dadas por Deus. Há casos em que se pode ter muitas oportunidades, mas há casos em que a oportunidade ela é única. Aquele homem estava lá sentado e Jesus já estava saindo da cidade. Ele estava na saída de Jericó. Talvez aquele cego não teria outra oportunidade de clamar, de pedir por socorro, então ele aproveita a oportunidade. Eu não sei você, mas muitos partiram dessa vida porque perderam a sua oportunidade de clamar por Jesus. Muitos perderam a oportunidade de pedir ao Senhor a solução para o seu problema. Muitos deixaram a oportunidade passar, porque talvez com medo, com vergonha, por causa da incredulidade. Ah, não, tem muita gente aqui hoje no culto, eu não vou lá na frente, eu não vou receber nenhuma oração, eu não vou pedir por socorro, porque todo mundo tem problema. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, há socorro para o seu problema, há solução para o seu problema. Eu quero te dizer nessa noite, não deixe que nada venha trazer incredulidade para o seu coração. Não deixe que o medo, não deixe que a incerteza, não deixe que nada atrapalhe a sua busca. Às vezes a gente fica com muito medo, mas e se eu for para a igreja? O que os meus amigos vão pensar de mim? Que é minha família? Queridos, Jesus, Ele não se importa com isso. Ele se importa em te trazer para perto dEle e te mudar a sua vida, trocar as suas vestes, colocar um anel novo no seu dedo, calçar as suas sandálias, mudar a sua história. E quantos que estão aqui nessa noite desejam ter a sua história transformada, ter o seu coração transformado, ter o seu casamento transformado, ter a sua situação financeira transformada, a cura, a libertação, talvez um parente querido que precisa de salvação, e você pensa: eu não vou falar mais, eu não vou dizer mais, tantas oportunidades têm se passado e nós não buscamos. Por quê? Mas com esse cego nós aprendemos que nós não podemos deixar a oportunidade passar. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós não podemos esperar uma situação favorável para poder clamar. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou à igreja, eu vou entregar a minha vida para o Senhor depois que eu comprar um carro. Outro dia uma pessoa me falou assim: eu vou entregar minha vida para Jesus porque eu vou comprar um carro e eu vou ir lá na sua igreja. Falei: não coloque isso como desculpa. Não deixe a oportunidade passar. Dê um passo à frente. Ouse. Porque os dias são maus. Não espere situações favoráveis. Não espere as suas finanças melhorar, seu casamento melhorar, mas chama Jesus para perto de você, chama Jesus para entrar na sua vida. E eu te digo, querido, se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Muito diferente do que você tem vivido hoje. Não é assim, você aceita Jesus e com Jesus vem um pacote de dinheiro, um pacote de um casamento bom, um pacote de problemas resolvidos. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, queridos, nós temos a certeza
de que no vale da sombra da morte Ele está conosco, que nos desertos Ele está conosco. Nós temos essa certeza. Queridos, o ladrão crucificado ao lado de Jesus, ele aproveitou bem a sua oportunidade, não foi mesmo? Ele aproveitou bem a sua oportunidade. E a última chance que ele tinha, ele agarrou. Ele soube aproveitar e logo depois ele foi morar com o Senhor no céu. Queridos, Bartimeu, ele era cego, mendigo. Talvez ele voltava todos os dias para sua casa com alguma esmola, ou não. E ele não tinha motivos nenhum para crer que Jesus podia mudar a situação. Vamos imaginar, queridos. Não tinha medicina que pudesse dar algum respaldo para ele. Dizer, olha, se você fizer tal exame, se você fizer fisioterapia. Ele era mendigo, ele era uma pessoa necessitada. Ele era alguém que precisava de recurso financeiro. E naquela época ele não tinha nada. Mas mesmo assim, em meio ao caos que ele vivia, ele soube aproveitar a oportunidade e clamou por Jesus, o único que poderia trazer solução para a sua vida. Ele sabia quem era Jesus. Também nós aprendemos com Bartimeu que ele não se cala. No versículo 48 de Marcos 10 diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam: cala a boca, fica caladinho, deixa o mestre passar, ele quer resolver os problemas. Eu não sei qual é a multidão que tem te atrapalhado de buscar ao Senhor. Eu não sei. E na verdade eu não preciso saber, porque quem precisa saber é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. E Ele deseja mudar a sua situação, mudar a situação da sua vida, mudar o caos que está instalado na sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua vida com Ele. Nessa noite, querido, abre seu coração, não se cale, fala: Senhor, fale aquilo que você deseja. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: não vou orar, não vou falar. Deus já sabe, Deus sabe. Mas nós vamos ver logo à frente que Jesus se dirige ao cego e fala: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta meio sem lógica, porque se Jesus era 100% Deus, Ele sabia que aquele homem era cego, não é mesmo? Falar: o que queres que eu te faça? Queridos, Bartimeu, ele não parou para discutir com quem estava interrompendo ele. Quando falaram com ele: fica calado, Bartimeu, cale-se. Ainda mais alto ele gritava. Se ele fosse parar para discutir: olha, deixa eu gritar, deixa eu falar, eu sou cego, eu também tenho o mesmo direito que você. Quantos de nós, por causa da nossa razão, discutimos por causa de coisas tão bobas e perdemos o nosso milagre, por causa de parar com as situações adversas da nossa vida e começamos a discutir com o problema, sendo que o que nós precisamos fazer é deixar o problema e continuar avante, olhando para Jesus. A situação está difícil, a sua situação é real, os problemas são reais, a enfermidade está aí à porta, as contas estão chegando, o casamento que não vai bem, a situação ela é realista, não há outra solução, mas mesmo assim, querido, é continuar avante como Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais alto, queridos, as situações gritarem ao seu lado, você precisa focar a sua mente e olhar para o Senhor, não dar ouvidos àquilo que está ao seu lado, àquilo que está atrás de você, aquilo que está à sua frente, porque se era uma multidão, não era apenas um pouquinho de gente que estava ali, mas eram muitas pessoas. E não somente Bartimeu, mas também aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Uma mulher que padecia do fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos. E ela foi pela multidão, encostou em Jesus. Ela não precisou gritar, porque o seu coração moveu o coração de Deus. E ela toca na veste de Jesus. E Jesus diz: quem é que me tocou? Em Lucas 8:45.
E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Porque ela tocou de uma maneira diferente, seu coração. Deus olha, não é a aparência. Deus não olha a sua situação social, o seu nível. Deus não olha a sua cor, a raça, o seu tamanho. Deus olha o coração. Deus olha as intenções do nosso coração. Nós podemos observar que Pedro também experimentou um milagre. Quando ele andou por cima das águas, ele ousou, em meio ao mar agitado, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 30, diz assim: mas, sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Essa tradução é da Bíblia de Jerusalém. Sentindo, em algumas traduções diz que Pedro observou, olhou para o vento, mas ele sentindo. Quantos de nós, queridos, andamos por sentimentos? Eu vou no culto porque eu estou sentindo que hoje está tudo bem, eu vou no culto hoje. Não briguei com ninguém, não tenho nenhum problema, então eu estou sentindo bem, eu vou ao culto. Andamos por sentimentos. Pedro, ele começou a afundar porque ele sentiu o vento forte. Se ele não continua olhando para Jesus, mas dando vazão ao seu sentimento, dando vazão ao vento, ele teria afundado. Mas quando ele olha para Jesus novamente, Jesus pega na sua mão e eles voltaram para o barco. Quantos nessa noite desejam ter a sua vida transformada e voltando com Jesus? Olha, eu estou passando por esse problema, sim. Como vão os seus dias? Vai tudo bem. Pode até que não vai, queridos, não é que você precisa mentir. Mas com Jesus no barco vai tudo bem. Com Jesus no barco vai tudo bem. Jesus está aqui nessa noite. Queridos, eu quero dizer para você, você não pode dar vazão, não pode colocar o seu olhar naquilo que as pessoas ou as situações pensam ou fazem, ou dizem, ou está acontecendo a seu respeito. Nós precisamos ficar com o que Deus fala e pensa ao nosso respeito, com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia fala que nós temos, com o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Nós não podemos andar com aquilo que o médico diz, com aquilo que a situação lá fora diz. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você tem esperado para a sua vida? Qual é o fim que você tem esperado? Talvez o médico disse: olha, você vai viver tantos dias, tantos anos assim, recebe um diagnóstico do médico. Não sei se alguém já teve essa experiência, que o médico fala: olha, você vai viver só 6 meses. E a pessoa guarda aquilo no coração e vive sofrendo e às vezes morre antes do prazo que o médico determinou. Mas há também aqueles que se agarram à fé, que se agarram ao Senhor, e os diagnósticos do médico são totalmente jogados de lado, porque quem dá a última palavra da nossa vida é Deus. Quem dá a última palavra da nossa situação é Deus. Não é o médico, não é a sua esposa, não é quem está do seu lado, não é a sua situação financeira, porque é Deus que dá a última palavra. É o Senhor que dá a última palavra ao meu e ao seu respeito. E é isso que nós precisamos nos agarrar. É isso que nós precisamos firmar a nossa mente. Assim como aquele cego. Não dar atenção para a multidão. Não dar atenção para aqueles que estão olhando e remando contra. Dizendo: cale-se, fique quieto no seu canto. Queridos, hoje o cenário é o mesmo. Nessa noite. Você tem problema, eu sei que você tem, porque eu também tenho, todos nós temos, não é verdade? Mas nós não podemos perder a oportunidade.
e nem tempo. E nem tempo, querido. Porque quanto mais tempo nós perdemos com as adversidades, mais o nosso coração se esfria, mais o nosso olhar se distancia, mais vontade eu tenho de ficar em casa, mais vontade eu tenho de não dar atenção às coisas de Deus. Não é assim? Eu falo porque eu já vivi isso. Já tive vontades inúmeras vezes de pensei assim, mas está tão difícil, para que continuar sendo crente? Mas nós não podemos andar por vista, não podemos andar por sentimentos, nós temos que andar por fé. Porque se nós andarmos por fé, nós vamos agradar o coração de Deus. E se nós agradamos o coração de Deus, Deus tem prazer em nos abençoar, queridos. Deus não nos abençoa porque nós somos bons ou porque nós fazemos tudo direitinho. Se eu uso saia no joelho, se eu canto, se eu prego. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama. Olha só, quantas mães nós temos aqui. Como você vai esquecer do seu filho que ainda amamenta? Deus diz, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Há situações que parece que Deus se esqueceu. Há situações que parece que não vão mudar. Eu sei que existem situações assim, queridos. Eu sei que existem. Mas mesmo assim, nós precisamos crer contra a esperança. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. E Deus o abençoou. Queridos, só Jesus podia resolver o problema de Bartimeu. Ele não tinha em quem se apoiar. Ele não tinha em quem segurar, olha, me ajuda, me leva até Jesus, porque Jesus passava. Jesus não estava parado ali, ministrando para os discípulos e para a multidão. Jesus estava caminhando. Imagine comigo. Eu acredito que por ele ser cego, talvez a sua audição pudesse ser um pouco mais aguçada que a nossa, que enxergamos bem. Porque ele tem que desenvolver a audição, né? Eu não enxergo, mas eu vou ouvir, conseguir ouvir melhor, talvez, que nós. Espera aí, Jesus está passando. Ouço um barulho de passos caminhando. Olha só a dificuldade de Bartimeu. Cego, uma multidão e Jesus passando. Vamos imaginar, queridos, a nossa situação hoje não é diferente. Para nós é impossível, mas para Deus nada, absolutamente nada é impossível. E ainda que as circunstâncias dizem que não, eu ainda acredito. Se os médicos disserem, não há solução, eu ainda acredito. Se o meu corpo padecer, eu ainda acredito. Se a morte bater, eu ainda acredito. Se tudo for mal ou pior, eu ainda acredito, porque eu preciso colocar os meus olhos no Senhor e não o que acontece à minha volta. Eu preciso ter os meus olhos fixos no Senhor, porque o resto vem nos acompanhando. Se nós crermos assim, as bênçãos vão nos alcançar. Não é isso que está escrito lá em Deuteronômio 28? As bênçãos nos alcançariam. Mas o problema, querido, é que nós não queremos passar pelo percurso. Entre a prova e a promessa existe um tempo. Existe um percurso a ser traçado. Existe um obstáculo aqui. Existe o calor do deserto, existe o vale da sombra da morte, e nós não queremos passar. Não é fácil, irmãos, estar no deserto? É fácil estar no vale da sombra da morte? É fácil você ter um casamento conturbado e você chegar aqui e ouvir eu dizer, ou quem estiver aqui à frente falando, olha, vai dar certo, Deus vai mudar, a situação vai melhorar, e você chegar em casa e está tudo ao contrário? É fácil, queridos, você viver uma situação difícil, onde você precisa de uma solução e não tem nenhuma porta aberta. Eu sei que não é fácil, mas Jesus mesmo disse que não seria fácil. Mas Ele também disse que nós teríamos uma vida abundante. E vida abundante
não quer dizer que nós não teríamos sofrimento. O sofrimento, a prova, ela acontece na vida do cristão. Porque a vida abundante vai além de não ter problemas. Vida abundante é aquela que você passa pelo vale e o Senhor está com você te dando livramento. É onde você passa pela situação difícil e o Senhor está com você te ajudando. Nessa noite, Jesus pode entrar na sua história, mudar a sua vida, curar a sua enfermidade, abrir essa porta que você tanto precisa. Veja o que Jesus diz em Marcos 10, versículo 5. Que queres que eu te faça? 51, melhor dizendo. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que recupere a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus fez questão de parar. Para tudo. Traz ele para cá, perto de mim. Existiam mais pessoas naquele lugar. Era uma multidão. Muitos gritavam Jesus, Jesus. Talvez falavam da sua situação, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas ele insistiu, ele perseverou. E Jesus chama ele: O que queres que eu te faça? Olha para ele e fala: O que quer, Bartimeu, que eu te faço? O que quer, Padim, que eu te faça nessa noite? Irmã Maria de Luz, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite que você precisa? Ele está aqui, Ele está dizendo para você e para mim: O que queres que eu te faça? Eu estou aqui com a solução do seu problema. Só que, queridos, o difícil não é ter fé, o difícil não é acreditar que Deus pode fazer, não é mesmo? O difícil é de estar naquela situação e ver que aquilo pode mudar. Porque vamos ser sinceros, irmãos. Lembra da enchente de 2013 para 2014? Mantena ficou parecendo um cenário de guerra. Quando nós estávamos saindo de Mantena, onde a gente andava pelas ruas, a gente conseguia imaginar que Mantena poderia ser recuperada naquele instante do caos. A gente conseguia imaginar que a gente estaria na nossa casa depois. Eu falo porque em minha casa entrou água, e de vários irmãos aqui também. A nossa vontade era só de chorar, queridos. De desespero. Senhor, e agora? O difícil não é crer que a situação poderia melhorar, mas é viver no tempo da dificuldade. Vamos imaginar, Bartimeu não tinha nenhuma solução aparente, não tinha nenhum motivo para crer, mas ele ouviu que Jesus, ele era o filho de Davi, ele era o Messias, e que ele era o filho de Deus, e ele poderia mudar a sua situação. Assim hoje nós também podemos crer, nós também podemos ter a certeza de que a nossa situação vai mudar. Ainda que tudo diga ao contrário. Jesus pergunta diretamente a Bartimeu: O que queres que eu te faça? Para a multidão, por causa de você, se o seu coração, aquele que conhece os intentos do coração humano, se o seu coração for quebrantado, contrito, ele para só para te ouvir. Ele para ouvir um coração quebrantado, queridos. Olha o que diz em Salmo 145, versículo 18, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por Ele com o coração sincero. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Se o seu coração é sincero: Senhor, olha, eu não estou vendo solução, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Olha, Senhor, eu estou vendo que não há mais jeito, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Era isso que moveu o coração de Jesus naquele momento. Não foi apenas os gritos escandalosos de Bartimeu,
Vamos imaginar, a mulher do fluxo de sangue, ela não disse nada. Ela apenas tocou. Porque o seu coração era sincero. Porque o coração de Bartimeu era sincero. Assim como o meu e o seu pode ser nessa noite. E tocar e alcançar o coração de Jesus. E mudar a situação lá onde você precisa. E muito mais, queridos, que cura física. Problemas resolvidos. Jesus diz para o cego: a tua fé te salvou. Em Lucas diz: a tua fé te curou. Lucas diz que a tua fé te curou. Jesus abençoou aquele homem com a palavra de cura completa, que pode ser traduzida como salvação, o que significa uma cura do corpo e da alma. A fé daquele homem não produziu a sua cura, mas foi o meio pelo qual ele recebeu, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele saiu depois seguindo a Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Talvez você possa pensar, mas para quê? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo assim? Muito mais do que os seus problemas físicos, emocionais. Deus se preocupa em te salvar por completo, trazer a cura do corpo, trazer a cura da alma, mudar a sua situação por completo, queridos. E para nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ser abençoados. Problemas vamos ter, dos mais diversos, mas em tudo na nossa vida, o nome dele será glorificado. Para o cristão verdadeiro, que crê, que acredita, que confia, que espera, em todas as situações da sua vida, ainda que você não consiga ver nenhuma situação favorável a você, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então algo está cooperando para o seu bem, algo está cooperando para a sua situação melhorar. Esse mal pode até estar te trazendo dor, está te fazendo perecer, sofrer, mas é para o seu bem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E para nós, o que esse problema representa? Uma elevação de nível espiritual. Porque veja, quando nós passamos por um problema, recebemos o nosso milagre, nós ficamos mais fortalecidos, nós ficamos com mais vigor, com mais alegria. Olha, eu estava assim nessa situação, mas Deus me curou, Deus me mudou a minha história. E aí vem alguém com o mesmo problema que o seu, como a missionária Lili mesmo diz, Deus não desperdiça o sofrimento. Você vai lá para aquela pessoa, para poder ajudar ela com aquele problema que você está vivendo, você ajuda ela. E aí, queridos, o nosso nível espiritual, ele é elevado. Olha só o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Queridos, eu quero encerrar nessa noite dizendo a você: vale a pena crer. Vale a pena crer quando tudo diz que não. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. Quando tudo diz que não, é a voz do Senhor, é a palavra de Deus, é a pregação da palavra, é um irmão que Deus usa, porque Ele usa diversas formas para falar conosco. É uma canção, mas é a sua palavra que nos traz para pertinho dele. E olha o que diz em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, com ele também nós venceremos. Porque nós somos vencedores? Não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores, é o que a palavra do Senhor nos assegura. Amém, queridos? Que essa palavra possa ficar no coração de cada um dos irmãos. Assim como Deus falou comigo, queridos, eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final desse culto. Louvo a Deus por você ter vindo. Que Deus possa continuar nos abençoando e que possamos cada dia ter disposição como Bartimeu, porque é certo de que Jesus está fazendo algo na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Meus irmãos, sábado e domingo nós teremos a festa dos homens. Vai ser muita bênção. Vai estar conosco o pastor Wilson, ali de São Félix. Conheço há muitos anos. Começamos o ministério praticamente juntos. Só que ele morava em Mendes, eu em Central. Mas começamos praticamente no mesmo tempo. E desenvolvemos os nossos ministérios, mesmo em cidades separadas, mas sempre sabendo o que acontecia um na vida do outro. E glória a Deus por podermos ter ele aqui conosco para trazer a palavra. Pastor Valtair, os irmãos já conhecem, né? Já pregou aqui na festividade dos adolescentes. Foi bênção pura e creio que vai ser bênção também. Então convido outra pessoa para estar aqui conosco. Venha em nome de Jesus. No sábado eu gostaria que toda a igreja estivesse mobilizada para estarmos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Falta não. Estou contando com você. Amém? No final aqui, nós precisamos assinar essa documentação aqui. Nós tivemos inúmeros contratempos no que diz respeito ao registro da igreja. Tivemos que anular o registro passado, fazer um novo. E colhemos assinaturas, mas aí teve um problema lá, teve que refazer o documento de novo. Então eu preciso que os irmãos estejam assinando aqui. Precisava de uma caneta azul. Quem tem uma caneta azul boa aí que está escrevendo? Amém? É assinar um do lado do outro, querido. Não é embaixo, não. São duas vias. Assinar as duas vias. Eu gostaria de pedir, se possível, a missionária Lili que estivesse orientando aqui na hora da assinatura, é porque tem que assinar um do lado do outro. Você terminou de assinar, quem não assinou ainda, né? Temos alguns irmãos que estavam aqui na terça-feira, a gente pegou a assinatura de quem estava aqui na terça. Mas quem não assinou, você vai assinar do ladinho da pessoa que assinou aqui. E na mesma sequência, se assinou o Padim, e a irmã de Lourdes assinou depois, na outra folha do mesmo jeito, o Padim assina, depois a de Lourdes assina. Amém? Para a gente já fechar isso, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, para a gente poder já trocar o nome, fazer tudo direitinho. Por isso que ainda não está sendo anunciado como Igreja Batista Ágape, mas a partir de segunda-feira, com tudo registrado, documentado, para não ter mais erro, a gente já vai começar a providenciar as mudanças em nome de Jesus. Amém? Então, todos os membros, que são membros de agosto para lá, de agosto para cá, é porque a data da Assembleia está em agosto, então quem entrou mais para o final de agosto, não tem como assinar não, mas os demais assinam aí em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu diz amém? O pessoal da equipe de mídia permaneça após o culto, só para fazer um alinhamento rapidinho aqui, daquilo que vai ser feito na festividade do final de semana. Amém? Então vamos ficar de pé para agradecermos a Deus por essa noite. E lembrando, querido, que o programa está no ar, das 14 às 16 horas. Liga lá e participe, irmão, em nome de Jesus. Preciso muito que você participe, é bom para nós da organização, é bom para o dono da rádio ver que a igreja é uma igreja que abraça a causa. Eu ligo lá e deixo o pessoal escolher o hino. Tem dia que eu escolho, mas tem dia que eu não escolho. Mas todo dia eu participo. Até quando eu não vou estar aqui em Mantena, eu participo. Na hora que segunda eu não podia estar aqui, mas pergunta a Lili, participei ou não participei do programa? Eu entro no WhatsApp, lá na hora que eu cheguei em Itabirinha, a primeira coisa que eu fiz, entrei no WhatsApp, já falei, vou participar. Eu não estou lá para ouvir que eu tenho que resolver outras coisas, mas eu estou participando e mandando um alô para todo mundo. E amanhã tem um sorteio lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite especial que o Senhor nos deu na tua presença.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, colocamos diante do Senhor essa festividade do final de semana. Se o Senhor nos permitir, queremos estar aqui, meu Deus, com alegria, para celebrarmos ao Senhor, pelos homens que o Senhor tem levantado nessa igreja, tem levantado nessa obra, ó Deus, homens que estão fazendo e que farão ainda maior diferença, ó Deus, nessa cidade, para a glória do Teu nome. Ó Deus, que seja um final de semana debaixo da Tua glória, que o Senhor venha usar o pastor Wilson, ó Deus, que o Senhor venha usar, meu Deus, o pastor Valtair, que o Senhor venha usar, meu Deus, o Arley e o Felipe, que vão estar adorando o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha usar o ministério de louvor e todos quanto tomarem parte, ó Deus, no culto, ó Deus, em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja manifesta, que a glória do Senhor toque os corações, que seja um final de semana com batismo no Espírito Santo, com cura, com milagre, com manifestação dos dons para a glória do Senhor, meu Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, que todo levante, obra e manobra do diabo para tentar atrapalhar na nossa festa, seja repreendido agora, desfeito agora, em o nome de Jesus, que a Tua paz inunde o nosso coração, e que tenhamos, ó Deus, um final de semana, ó Deus, debaixo das bênçãos do Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bênçãos, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nosso ajudador, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor e todo o Israel de Deus espalhado na terra, que todos recebam e digam amém. Está abençoados em nome de Jesus.